Olá, crianças! Professora Milena aqui mais uma vez para trabalharmos o nosso livro. Então, pegue o seu livro de português e vamos começar. Aproveita e pega também o lápis e a borracha para já ir respondendo as questões. Hoje nós vamos trabalhar que páginas? Nós vamos trabalhar a página 176 a 179. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a leitura de um conto, para iniciar. Há vários modos de contar uma história. Em algumas, os animais podem falar, pensar e sentir do mesmo jeito que as pessoas. Agora você vai ler uma dessas histórias em que um animal precisará de ajuda. Será que alguém vai ajudar? Então vamos conferir. O conto é um texto narrativo que narra um acontecimento. E o texto que a gente vai ler hoje é A Galinha Ruiva. Vamos ver o que vai acontecer aqui na história da Galinha Ruiva. Você já conhece essa história? Se não, leia o texto junto comigo e, se já conhece, leia novamente. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Então, ela plantou aqui o trigo e ela foi colher o trigo. Vamos ver o restante. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha. Cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não. Sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem escreveu esse conto foi William J. Bennett, em O Livro das Virtudes para Crianças. E quem foi esse William J. Bennett? Ele foi um norte-americano nascido em 1943. Depois de muitas pesquisas literárias, ele organizou em sua obra O Livro das Virtudes para Crianças poemas, fábulas e histórias de grandes autores, como Esopo, o Esopo que escreveu aquelas fábulas que a gente já viu, O Corvo e a Raposa, A Pomba e a Formiga, os irmãos Grimm, entre outros autores. Agora vamos para a interpretação de texto, para ver se você leu direitinho. Página 178. Interpretação do texto. Questão 1. A história que você acabou de ler é um conto. Qual é o assunto do conto? Questão 2. Quando aconteceu a história?
Questão 3. Onde você acha que a história aconteceu? Questão 4. Agora você já pode responder. Alguém ajudou a galinha? E aí, gente, alguém ajudou a galinha? Vocês é que vão responder, depois a gente vê. O personagem mais importante de uma história é aquele que se destaca, é o chamado o personagem principal. Então, quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva? Quem foi o personagem principal? Questão 6. Escreva o nome dos outros personagens que participam da história. Foram mais 4 personagens e você vai colocar o nome deles aqui. Ligue para completar a frase. A galinha ruiva tem penas amareladas, azuladas ou avermelhadas? Você vai ligar aí para a resposta correta. Página 179. Marque com um X o quadrinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha acha, o que foi que ela achou? Um pão, seus amigos, um grão ou uma planta? E aí? Marquem aí a resposta correta. Questão 9. Desenhe em uma folha de papel como você imagina este trecho. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Você vai desenhar e vai me enviar lá no nosso grupo o desenho. 10. Leiam as perguntas e respondam. Por que a galinha disse esta frase? Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Por que ela disse isso, hein, gente? Por que será? Letra B. Como terminou a história? Você vai anotar aqui como foi o final. Hora de organizar o que estudamos. Nós estudamos então, sobre o conto. O que é um conto? É uma história imaginada, né? E quem participa aí desse conto? São os personagens, que podem ser animais ou pessoas, animais com características de pessoas, né? O que? O que é do que se trata o conto, o tema do conto. No caso da galinha ruiva, do que se tratava? Da ajuda, né? Que não houve aquela ajuda para a galinha, né? E quando? Quando foi que aconteceu? Foi hoje, se foi ontem, se foi há muito tempo, ou no passado, ou na floresta, ou na cidade, certo? Ou no celeiro, enfim. E como a história aconteceu, tá? Como que essa história aconteceu? No caso da galinha ruiva, como aconteceu? A galinha ruiva foi pegar, achou um grão de trigo e daí ela queria, né, plantá-lo. Então daí se desenvolveu a história. Aconteceu como? A partir do grão de trigo. Então foi isso que nós podemos aprender hoje, tá? Então, faça direitinho as questões. Um grande abraço e amanhã retornamos.